Guiomar de Gramont é autora, dramaturga, professora de filosofia e literatura da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. É autora de 6 peças de teatro e uma dezena de livros, entre eles Aleijadinho e Palavras Cruzadas, que recebeu o Prêmio das Américas e o Prêmio Pen Club. Com tantas atividades, onde é que você encontra tempo para tudo isso? Bom, eu costumo dizer que eu sou uma escritora de janeiro, por isso eu publico pouco. Por que uma escritora de janeiro? Porque janeiro é o único mês do ano em que a vida se acalma um pouquinho mais e eu posso me dedicar à literatura. Mas atualmente eu tenho tido uma vida mais tranquila também. Estou morando num sítio, né, na área rural, e isso permite que eu me dedique a tarefas mais densas, né, como a escrita e também as exposições, que é necessário muita pesquisa para se dedicar a uma exposição. Vamos lá. Bom, eu sinto mais prazer na escrita literária, sem dúvida. É o que mais me emociona, mais me encanta, mas nem sempre é o que fica em primeiro lugar na minha vida, porque quando as atividades literárias envolvem outras pessoas, eu sou mais demandada, não é? Como os eventos literários, a curadoria, isso depende de outras pessoas, então eu acabo priorizando os eventos em detrimento da minha escrita. Como é que anda a leitura no Brasil, Guiomar? É sempre muito difícil, nós ainda temos um grande contingente de analfabetos ou analfabetos funcionais, pessoas que são capazes de ler, mas não de compreender completamente o que leem. E há muitos problemas que com certeza serão agravados pelo tempo da pandemia em que as crianças ficaram sem escola. Alguns se desenvolveram em casa e outros não. Então, imagino que haverá grandes problemas nesse retorno. Por isso, eu acho muito importante, cada vez mais, os projetos que envolvem a formação de leitores. Isso é fundamental. Eu acho que todas as cidades brasileiras deviam ter um programa assim, para desenvolver mais a leitura por parte da população e, sobretudo, das crianças e jovens. Há outro problema também, é que nunca se leu tanto no Brasil como agora e no mundo, né? Porque a gente lida com o celular o tempo todo, mas nunca se leu tão poucos livros como agora. As pessoas estão nas redes sociais, mas elas não vão ao livro. É isso, é preciso pensar como se proteger desses problemas. Como o português vai no mundo, quarta língua falada no mundo, a importância da implicação do Brasil, de Portugal, os grandes países lusófonos, né, com maiores meios, de incentivar, de organizar a difusão da língua no mundo, porque isso implica também a penetração da literatura brasileira fora do país, né? Para a importância que o Brasil tem hoje no mundo, a sua imagem internacional, o Brasil está muito atrasado nos projetos para internacionalização da sua língua e da sua literatura. Fala-se muito, por exemplo, na criação de um Instituto Machado de Assis, um Instituto Guimarães Rosa, semelhante ao Camões, que seria espalhado, né, pelas embaixadas em vários países do mundo para a difusão da língua e da literatura brasileira, mas até hoje ele não saiu do papel. E isso é muito triste, porque nós não temos, de fato, no exterior, uma preocupação com a difusão da literatura brasileira,
quando alguém tem um projeto para difundir a literatura, ele vai à embaixada, ele é bem recebido, segue para o Itamaraty, mas não há um setor específico que se ocupe disso, que tenha a missão de formar leitores para a literatura brasileira no mundo. E isso é péssimo, porque os livros são divisa, através da cultura se chega a projetos econômicos e acordos econômicos muito significativos, então perde muito o Brasil por não ter um programa específico para essa difusão internacional. Essa temporada francesa aqui, Guilmar, nesses dias, você veio uma mesa redonda, né, ser moderadora de uma mesa redonda sobre a Semana de 22. Pode falar um pouco mais para a gente como é que foi? Foi excelente o evento para celebrar o centenário da Semana de 22 na Maison d'Amérique Latine, em Paris. Esse movimento foi importantíssimo para o Brasil, é um divisor de águas, é o momento em que realmente o Brasil começa a pensar sua identidade cultural e a valorizar a mestiçagem como um produto, né, do que é hoje a cultura brasileira. Então, valorizar a participação dos índios e dos negros na nossa cultura, tanto nas artes plásticas e visuais como na literatura. Né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade foram os expoentes da Semana de 22 e provocaram realmente uma revolução cultural no Brasil. Uma revolução que deve servir de exemplo até hoje para nós. É uma relação França-Brasil, né? Porque todas as pessoas andaram muito pela França e chegam no Brasil e faz a Semana 22. Como é que você vê essa ligação França-Brasil? Eu acho que foi importantíssimo para esses personagens que fizeram o modernismo no Brasil estudar na França. Eles vieram para a França, se encantaram com a cultura francesa e retornaram ao Brasil com esse intuito, com essa vontade de redescobrir as raízes da cultura brasileira, justamente por causa desse contato que eles tiveram com os artistas franceses. Muito importante para os artistas brasileiros e escritores o contato com o poeta Blaise Cendrars. Cendrars, inclusive, veio ao Brasil e participou das caravanas modernistas a Minas Gerais. Ele viajou junto com seus amigos, artistas e escritores, e conheceu Minas Gerais, e isso influiu muito na sua obra também. A Semana de 22, realizada há 100 anos atrás, teria uma outra, o que a literatura brasileira precisa hoje? Como renovar os valores da Semana de 22? Seria dar cada vez mais importância à cultura negra, né, e ameríndia dentro do Brasil. E justamente isso que não está acontecendo agora com o governo Bolsonaro. Eu acho que é preciso cada vez mais incentivar o conhecimento e a valorização da contribuição que os negros e os índios trouxeram para a cultura brasileira e, com isso, valorizar também as comunidades que ainda existem, né? Valorizar e conservar essas comunidades, porque através delas a gente pode compreender muito sobre como elas viveram no passado. Seriam os quilombolas e as aldeias indígenas. O próximo livro trata do meu pai. É uma história muito complexa, porque o meu pai foi um caçador de tesouros no Brasil. Ele era engenheiro de minas e geólogo, e ele procurava minas ainda inexploradas, e registrou 3 minas no DNPM, no Departamento Nacional de Produção Mineral.
uma de cassiterita, uma água termal e uma de mármore. E morreu em circunstâncias muito misteriosas, semelhantes à do Herzog. Meu pai foi enforcado e simulando um suicídio, quando na verdade todos têm a convicção de que foi um assassinato. E um mês depois do Vladimir Herzog, meu pai morreu em 1975, que foi um ano crucial para a ditadura brasileira. Então eu acredito que os interesses internacionais ligados à ditadura, interesses sobretudo dos Estados Unidos, contribuíram para a morte do meu pai. E nós éramos 6 filhos, a minha mãe ficou sozinha com 6 crianças, eu era mais velha, tinha 12 anos, e isso foi um grande trauma. Então esse livro é uma autoficção em que eu conto toda essa história, né? E desenvolvo, como a Sofia do meu livro Palavras Cruzadas, que saiu pela Rocco em 2015, eu estou em busca da verdade sobre a morte do meu pai. Não é? Sou eu, dessa vez, a detetive jornalista que busca descobrir o passado, o que de fato que aconteceu.